Dois gênios, duas visões opostas e uma guerra que mudaria o destino da humanidade. Thomas Edison, o homem das invenções práticas. Nikola Tesla, o visionário que sonhava com o impossível. Entre eles, não havia apenas uma disputa científica. Havia uma batalha pelo futuro da energia, uma rivalidade que literalmente iluminou o mundo. Antes da invenção e popularização da energia elétrica, o mundo era movido pela força humana, animal e pelos elementos da natureza. As cidades eram escuras e silenciosas à noite, iluminadas apenas por velas, lampiões a óleo ou lamparinas a gás. O pôr do sol marcava o fim das atividades. As pessoas se recolhiam cedo e as ruas tornavam-se perigosas e praticamente intransitáveis. Nas casas, as tarefas domésticas eram lentas e pesadas. Não existiam eletrodomésticos e tudo dependia do esforço físico. As comunicações também eram limitadas. Cartas levavam dias ou semanas para chegar e as notícias viajavam lentamente pelos jornais impressos. O trabalho nas fábricas dependia da luz natural, o que restringia a produção e os horários de funcionamento. As cidades tinham um ritmo mais calmo, mas também eram cheias de desafios, principalmente para a saúde e o conforto da população. O frio do inverno e o calor do verão eram suportados sem qualquer ajuda de aparelhos elétricos. Em resumo, antes da eletricidade, o mundo era um lugar de limitações e lentidão. A chegada da energia elétrica não apenas trouxe luz, mas inaugurou uma nova era de possibilidades, conforto e progresso humano. No final do século XIX, o mundo testemunhou uma das transformações mais revolucionárias da história: o nascimento da era elétrica. Foi um período em que a escuridão das ruas e das fábricas começou a dar lugar à luz brilhante das lâmpadas, e a energia invisível que antes parecia mágica passou a mover máquinas, cidades e sonhos. A eletricidade, até então um mistério estudado por cientistas curiosos, tornou-se o motor do progresso humano. Nomes como Thomas Edison e Nikola Tesla se destacaram como os grandes pioneiros dessa nova era. Edison, com sua prática e visão comercial, criou a primeira lâmpada incandescente viável e construiu os primeiros sistemas de distribuição de energia elétrica. Já Tesla, um gênio incompreendido por muitos, desenvolveu tecnologias que dariam origem à corrente alternada, base do sistema elétrico moderno, capaz de levar energia a longas distâncias. O início da era elétrica foi marcado não apenas por descobertas científicas, mas também por uma verdadeira guerra das correntes. Edison defendia a corrente contínua, enquanto Tesla apostava na alternada. Esse embate não foi apenas técnico, mas simbólico. Representava o confronto entre o poder da indústria e a genialidade da inovação. A eletricidade não apenas iluminou o mundo, mas também acendeu a chama do progresso. Graças a ela, surgiram novas formas de transporte, comunicação e produção. A humanidade entrou definitivamente em uma nova era, a era em que a energia invisível se tornou a força que move o planeta. O início da era elétrica marcou, assim, o despertar da modernidade e o início de uma jornada que ainda hoje molda o nosso futuro. Thomas Edison foi uma das figuras centrais no início da era da eletricidade. Desde jovem, demonstrou uma curiosidade incansável e um talento notável para a invenção. Autodidata, Edison começou sua carreira como telegrafista, o que despertou seu interesse pelos sistemas elétricos.
Sua mente criativa e seu espírito empreendedor o levaram a desenvolver centenas de invenções que mudariam o rumo da história. Na década de 1870, Edison voltou seus esforços para a iluminação elétrica. Em 1879, após intensas pesquisas e inúmeros experimentos, conseguiu criar a primeira lâmpada incandescente viável, capaz de funcionar por horas, de forma contínua e segura. Esse feito marcou o início prático da eletrificação mundial. Mas Edison não parou por aí. Ele fundou a Edison Electric Light Company e idealizou o primeiro sistema de distribuição de energia elétrica, instalando em 1882 a primeira usina em Nova York. Esse sistema alimentava centenas de lâmpadas e pavimentava o caminho para o uso massivo da eletricidade em residências e indústrias. Com visão e perseverança, Thomas Edison transformou a eletricidade de uma curiosidade científica em uma realidade cotidiana. Seu trabalho foi fundamental para inaugurar a era elétrica e iluminar literalmente o mundo moderno. Nikola Tesla foi um dos maiores gênios da história da humanidade, um visionário cuja mente estava séculos à frente de seu tempo. Nascido em 1856, na atual Croácia, Tesla demonstrou desde cedo uma inteligência extraordinária e uma imaginação sem limites. Fascinado por relâmpagos e pela força misteriosa da natureza, ele acreditava que a energia poderia ser controlada e distribuída para beneficiar toda a humanidade. Após estudar engenharia e física, Tesla mudou-se para os Estados Unidos em 1884, levando apenas uma carta de recomendação e um sonho: revolucionar o mundo com a eletricidade. Seu primeiro emprego foi justamente na empresa de Thomas Edison, onde trabalhou por um curto período. Mas Tesla não se limitou à eletricidade. Ele também contribuiu para o desenvolvimento do rádio, do motor de indução, da transmissão sem fio e até de conceitos que anteciparam a tecnologia moderna, como a comunicação sem cabos e a energia sem fios. Sua genialidade e sua visão altruísta transformaram o impossível em realidade. O surgimento de Nikola Tesla marcou o início de uma nova era, a era em que a eletricidade se tornaria o sangue que corre nas veias do mundo moderno. Imagine um mundo prestes a ser iluminado, onde as noites eram dominadas pela escuridão e as indústrias ainda dependiam de carvão e gás para funcionar. A eletricidade prometia mudar tudo, transformar cidades, impulsionar fábricas e tornar a vida humana mais eficiente e moderna. Mas antes que a luz pudesse se espalhar, surgiu uma das maiores batalhas da história da ciência, a Guerra das Correntes. Um confronto épico entre dois gigantes da eletricidade, dois sistemas rivais e visões completamente diferentes do futuro. De um lado, Thomas Edison, o homem que já havia conquistado o mundo com a lâmpada incandescente. Edison acreditava na corrente contínua, DC, um sistema em que a eletricidade flui em uma única direção, constante e estável. Para ele, a DC era mais segura, confiável e ideal para uso doméstico. Edison via na sua tecnologia o caminho para criar cidades iluminadas e fábricas eficientes. No entanto, havia um problema crítico. A corrente contínua não podia ser transmitida a longas distâncias sem perder energia. Isso limitava severamente o alcance da eletrificação e exigia que as usinas fossem construídas perto de cada ponto de consumo. Do outro lado, surgia Nikola Tesla, o gênio incompreendido e visionário. Tesla acreditava que a eletricidade poderia ser transmitida a longas distâncias de forma eficiente e econômica
usando a corrente alternada, AC. Com a ajuda do industrial George Westinghouse, Tesla começou a desenvolver sistemas que poderiam levar eletricidade para cidades inteiras, ultrapassando as limitações da DC. A AC era revolucionária. Ela podia ser transformada em alta tensão para viajar longas distâncias e depois convertida novamente em baixa tensão para uso residencial, tornando o sistema escalável e futurista. A rivalidade entre Edison e Tesla rapidamente se transformou em uma guerra de marketing e manipulação da opinião pública. Edison, preocupado em proteger seus investimentos e seu império, começou a difamar a corrente alternada. Ele associava a AC a acidentes, choques elétricos e até execuções públicas, tentando convencer a população de que era perigosa. Cada avanço de Tesla e Westinghouse era respondido por campanhas agressivas de Edison, criando uma batalha intensa entre ciência, poder e percepção pública. Mesmo diante de ataques e desinformação, a superioridade da corrente alternada se tornou evidente. A AC podia levar energia elétrica a longas distâncias de forma segura e econômica, permitindo a construção de grandes usinas e a eletrificação de cidades inteiras. O projeto da usina de Niágara, que utilizava a corrente alternada de Tesla, foi um marco histórico, demonstrou na prática a eficiência do sistema e consolidou a vitória da AC sobre a DC. A Guerra das Correntes não foi apenas uma disputa tecnológica, foi um duelo de visões de mundo. Edison representava o controle e a prática industrial, enquanto Tesla simbolizava a inovação visionária e a ousadia de sonhar grande. No fim, a eletricidade que ilumina nossas cidades, nossas casas e nossas vidas carrega o legado desse embate histórico. Cada lâmpada acesa, cada fábrica automatizada e cada rede elétrica que conecta cidades é resultado da coragem, genialidade e persistência desses dois gigantes. Desde jovem, Tesla acreditava que a eletricidade poderia ser usada para transformar a vida humana de maneira profunda, conectando o mundo e fornecendo energia ilimitada. Seu sonho não se limitava a iluminar casas ou indústrias. Ele imaginava um futuro em que a energia elétrica fosse acessível a todos, em qualquer lugar do planeta, de forma gratuita e sem cabos. Tesla dedicou sua vida a esse objetivo. Ao desenvolver a corrente alternada, ele deu o primeiro passo para tornar possível a eletrificação em larga escala. Mas seu sonho ia além. Ele idealizou sistemas de transmissão sem fio capazes de levar energia e comunicação a longas distâncias, sem depender de fios ou infraestrutura tradicional. Para ele, o mundo poderia ser alimentado por energia limpa, extraída da própria natureza, incluindo fontes como raios e radiação atmosférica. A busca de Tesla pelo impossível o levou a criar projetos audaciosos, como a famosa Torre Wardenclyffe, projetada para transmitir energia sem fio para qualquer ponto da Terra. Embora muitos desses projetos não tenham sido concluídos, eles revelam a visão extraordinária de um homem que enxergava o futuro antes do seu tempo. O sonho de Tesla era mais do que tecnologia. Era sobre liberdade, progresso e igualdade. Ele acreditava que a eletricidade poderia libertar a humanidade das limitações impostas pelo carvão, pelo petróleo e por sistemas de energia centralizados. Hoje, embora a maioria de suas ideias mais ousadas ainda não tenha se concretizado, a influência de Tesla é inegável. Thomas Edison e Nikola Tesla, embora contemporâneos e rivais, tiveram finais de vida marcadamente diferentes, refletindo suas personalidades e escolhas. Edison, o inventor incansável e empreendedor,
Viveu uma vida longa e relativamente estável. Faleceu em 1931, aos 84 anos, cercado pelo reconhecimento de suas contribuições à humanidade. Edison foi celebrado como o homem que iluminou o mundo, transformando a eletricidade em uma ferramenta cotidiana. Seu legado é tangível, desde a lâmpada incandescente até sistemas de geração e distribuição de energia, passando por inovações em telefonia e fonografia. Edison morreu com fortuna acumulada, fama mundial e o respeito da sociedade, mas também com críticas sobre seu estilo de trabalho competitivo e sua abordagem mercadológica agressiva. Nikola Tesla, por outro lado, teve um destino mais solitário. Apesar de suas contribuições revolucionárias, morreu quase esquecido em 1943, aos 86 anos, em um quarto de hotel em Nova York, sem fortuna e com grande parte de suas ideias inacabadas. Tesla dedicou sua vida à ciência e à busca de um futuro sustentável, muitas vezes ignorando interesses financeiros e pessoais. Seu gênio visionário não foi totalmente compreendido em sua época, e muitos de seus projetos, como a transmissão de energia sem fio, permaneceram incompletos. Mesmo assim, sua influência é imortal. Motores, correntes alternadas, rádios e conceitos de energia limpa carregam sua marca. Os finais de Edison e Tesla nos ensinam que sucesso e reconhecimento podem ter formas diferentes. Edison viveu cercado de fama e riqueza, Tesla na obscuridade e na pobreza. No entanto, ambos mudaram para sempre a história da eletricidade. Hoje, a humanidade se beneficia das conquistas de ambos, lembrando que visão, inovação e persistência podem transcender o tempo, deixando um legado eterno.